Olá, a gente está começando mais um Olhar Independente e hoje a gente recebe dois convidados, dois realizadores, que eu quero logo deixar claro aqui para vocês que eu passei o ano inteiro tentando agendar com essas duas pessoas, tá bom? Então, assim, a gente vai ter muita coisa para conversar e é com muita alegria que a gente recebe o Carito Cavalcante, o Fernando Suassuna, aqui no Olhar Independente. A gente tem muita coisa para conversar, esses caras têm produzido muito, então a gente tem pelo menos aí um ano de história para ser contada aqui, tá bom, gente? E esse programa vai desmembrar em mais pelo menos 2 programas, tá bom? Então se prepara que você vai ver muita coisa aqui de audiovisual potiguar e de qualidade. Sejam bem-vindos, Carito e Fernando. Obrigado, Érica. É sempre um grande prazer estar aqui nesse olhar cada vez mais independente. Pois é, a nossa ideia é essa, né, Fernando? Prazer voltar aqui, Érica. Sempre um prazer. Pois é, a gente conversou durante a pandemia, né? Foi, eu acho que a última vez que a gente gravou com vocês e foi no período ainda de isolamento, a gente gravou de forma remota e hoje a gente está aqui de volta, de lá para cá, tem muita coisa mesmo para conversar. Eu sei que vocês têm cada vez sido mais atuantes, né, no audiovisual, mas eu vou começar da mais recente e daí a gente vai voltando nessa história, tá bom? Mais recente é o quê? Vocês estrearam, né, o Carito estreou junto com o Klaus agora, há pouco tempo, um filme sem fim, né? Uma história aí de pelo menos 10 anos, são de 30 anos da trajetória do grupo, né? Mas pelo menos 10 anos acompanhando essa turma. E aí, como é que foi essa experiência? Pois é, foi um grande desafio, né? Um grande prazer, um grande desafio também, porque em 2013, né, o grupo de teatro Cláudio Shakespeare, o grupo me convidou para acompanhá-los durante todo o ano, para produzir um documentário que na época era sobre os 20 anos do grupo, né? E eles queriam ter, digamos assim, um registro, né, com essa minha assinatura poética e tal. Enfim, Marco França me levou até o grupo e aí eu passei o ano com um grupo, né, acompanhando eles por várias cidades do Brasil até chegar em Portugal, que era o ano do Brasil em Portugal, e eles encerravam a turnê do Ricardo III lá. Eles estavam com Hamlet e Ricardo III. Bem, essa vivência de um ano acabou se transformando em 10, porque devido às dificuldades, o grupo não conseguiu viabilizar o filme na época. Então, o que ia ser a comemoração dos 20, depois tentou ser a comemoração dos 25 e acabou sendo agora a comemoração dos 30 anos do grupo, resultado de 10 anos de vivência, né? E dentro desses desafios que eu tive, porque material de muito tempo, captado em várias épocas, lugares diferentes, equipamentos diferentes. Então, assim, todos os profissionais, né, que trabalharam comigo, além do próprio grupo, claro, foram importantes, mas eu destaco assim 2 que tiveram um trabalho assim fundamental, né? Que o Levi Herrera, que fez a finalização, porque ele conseguiu dar um equilíbrio, né, no tratamento de cor, no color grade, na finalização de imagens muito diferentes, e Fernando Suassuna, né, que conseguiu também não só a trilha sonora original junto com Williams Costa, mas também fazer um trabalho, né, no áudio, no som, porque em 2012, 2013, quando eu comecei a acompanhar o grupo, os equipamentos que eu tinha eram mais precários, a própria época, né, os equipamentos que a gente tinha acesso eram mais limitados. Então, assim, ele teve esse grande desafio de juntar tudo isso e fazer uma massa sonora, né, das entrevistas, das músicas que eu também usei, que não foram originais, enfim, aí ele pode falar mais sobre essa questão do desafio do som, né? A gente teve um grande teste, né? Que a gente ficou muito feliz, muito satisfeito, que foi a estreia no cinema, né? Pois é, e eu tenho até uma coisa para dizer, um elogio, viu, Fernando? Para a equipe, especialmente para você. Meu esposo foi comigo para a estreia no cinema, né? E a gente é emocionado, né, com todo o filme, que é belíssimo, vocês vão ver um pouco, né, alguns trechinhos a gente vai mostrar aqui. Mas aí meu esposo disse, nossa, que trilha, né? Como que ela é importante, como que ela ajuda o filme. Então, assim, é algo que também nos chamou muita atenção. É um filme de memória, né? É um filme que mexe o tempo inteiro com as memórias. É aquilo que dá sentido também, né? Aff, Maria, pra que tu foi abrir essa caixa? Esse momento nostálgico tem rolado muito, de várias formas, assim, e eu acho que no fundo isso vai ser muito bom pro grupo, né? Regenerar essa energia, jogar isso para outras
para outras forças, né? Para que isso traga ânimo, traga vida, traga força, traga luz, traga poesia, né? Traga sentido. A história é muito bonita. Eu brinco sempre, né, que a gente passa mais tempo na estrada do que em casa e costumo dizer que minha casa é um hotel. Como qualquer outro ser humano, passo também por essa avenida da saudade. É gostoso ver ela crescendo ali, naquele ambiente com a gente, com o grupo, com pessoas que a gente admira. Num ambiente que eu acho que é tão rico, assim, nossos dias estão mais felizes, assim, com a presença dela. Saíram 3 integrantes do grupo e eles resolveram escrever um projeto para fazer o espetáculo Capitão e a Sereia. E aí eles me ligaram: Camille, você quer participar dessa montagem e tal? Nossa, eu fiquei... E eu sou uma das que desde aquele instante permanece no grupo até hoje. Então eu entrei assim, entrei lá do início da história mesmo. Eu fiquei muito feliz de fazer o desenho de som desse filme, porque eu também acompanho o Klaus desde o início, né? Tem muitos amigos no grupo que eu vi entrar e sair, e foi muito bom isso, porque eu já me sentia um pouco parte da história deles, né? E assim, o desenho de som foi muito legal, eu com o Carito, né? A gente tem essa parceria, que é uma parceria muito de confiança e respeito, né? A gente tem uma forma parecida de ver o mundo, de entender o que a gente quer artisticamente, né? Então tem muita liberdade para usar efeitos no áudio. Então, para quem vai fazer o desenho de som é muito legal. E a gente tem isso, né? Que é uma relação é também um exercício do contraditório, né? Coisa que está tão em falta no nosso país, né? Hoje em dia, você ter essa possibilidade de se questionar, né? E é legal se trabalhar em parceria, não é para todo mundo, mas assim, porque o tempo todo, às vezes, você está muito certo de uma coisa, você tem certeza de uma coisa, aí teu parceiro vem e faz, mas e se a gente mudar aqui, né? Aí você, Já de te repente... desconcerta um pouco, tira do conforto, Mas né? isso faz Mas você provoca. crescer também, né? Isso acontece muito entre a gente, né? Então, assim, às vezes eu estou fazendo o desenho de som, ele interfere, às vezes ele está pensando numa imagem, eu interfiro também, e é muito legal. Acho que isso faz com que os produtos que a gente trabalha junto, não só dirigindo, mas em parceria, em outras coisas, eles acabam tendo uma unidade interessante. Né? Eu acho uma coisa legal, assim, que a gente já tem esse entendimento, mas eu acho que essa nossa parceria faz isso se intensificar ainda mais, é que é audiovisual, né? Não é só visual, é audiovisual. Sim. Então, e quando a gente diz que é áudio também, não é só a preocupação em você ter um tratamento de som adequado, um som cuidado, pensado, não é só isso. É que a gente tem um entendimento de que o áudio é tão importante quanto a imagem. Sim, eles estão né? juntos, Estão os juntos. dois, E muitas vezes essa comunhão é que causa essa experiência sensorial. Né? Às vezes até mesmo o silêncio, que não deixa de ser áudio, porque é o não áudio, né? Mas ele acaba, né, se tornando parte também desse desenho. Então, como dialogar, né, fazer esse diálogo do som com a imagem é muito importante, porque é linguagem, né? A gente está trabalhando linguagem. Então, eu acho que essa nossa parceria faz com que a gente consiga desenvolver e se aprofundar mais nessa questão do áudio dentro do audiovisual, não só o visual, né? E talvez pelo fato da gente também, né, nas antigas a gente ter sido de bandas de rock, né? Já tivemos Sim, os dois têm esse perfil musical muito forte, então, né? a gente, né, nos anos 80, 90, a gente fez parte de 2 bandas de rock, o Fluidos e o Modus Vivendi, nós somos parceiros desde essa época, então a música também está dentro da gente, né? E Fernando, inclusive, além de ser músico instrumentista, que é baterista, né? E até hoje toca com o Mad Dogs, tem um estúdio, né? Tem uma produtora, né? Há mais de 20 anos, né? Então,
é claro que a gente quer tirar partido dessa experiência. E às vezes até nessas parcerias que muitas vezes vão além de quando a gente dirige o filme juntos, eu acho que isso acaba sendo realmente intensificado. Uma vez eu li, escutei na verdade uma entrevista de um cineasta que dizia assim, eu só trabalho com montador músico, né? E foi a partir daí que eu comecei a dizer assim, poxa, Fernando é músico, instrumentista, é baterista. Você vai pensar, eu tenho esse privilégio também. Tenho esse privilégio. Então foi aí que, inclusive, eu, na época que vi isso, né? Porque o cara disse, não, se o montador músico estiver ocupado, eu espero ele estar livre, porque para esse cineasta, esqueci o nome dele, ele disse que é lógico, o filme tem ritmo, tem dinâmica, tem uma série de coisas, então eu fiquei pensando assim, disse para Fernando, vai, você tem que fazer esse curso de edição, porque você tem que editar como se você estivesse tocando bateria, né? E aí a gente acabou fazendo um curso de edição juntos e a partir daí a gente começou a ter mais domínio sobre o nosso trabalho. Tem trabalho que eu edito, tem trabalho que ele edita e a gente respeita muito a assinatura de cada um, porque a gente entende que é enriquecedor essa diversidade, né? Como o Fernando falou, esse respeito, tipo assim, se é Fernando que, por exemplo, agora a gente está trabalhando já no Ofício Artista 2, né? Fernando que está montando, então ele manda umas coisas para mim. Eu já fico assim, ansioso para receber, já entendo que ele manda alguma coisa para mim, não é para me aprovar, eu acho que é até mais para provocar algo que já foi provocado por mim, né? Que às vezes eu fico assim, provocando alguma coisa. Você leva a provocação para o Fernando e daí ele vai e traz algo para você. Ou vice-versa. Dessa última vez, inclusive, nesse Ofício Artista 2, eu fiquei provocando ele, quero ver, não sei o que, você... Aí ele fez assim, segura a onda, eu fiz aqui um Kraftwerk do sertão. Aí ele mandou para mim, né? E assim a gente vai construindo com nossas referências, nosso repertório, nossas... Agora, só concluindo do Klaus aqui, eu queria registrar também a contribuição luxuosa de Williams Costa na trilha sonora, né? Maestro, arranjador. E Marco França, que também já foi do Klaus, né? Porque também tem isso, que na hora que eu convido o Fernando para fazer uma trilha sonora original, ele tem autonomia para, né, convidar, que ele pode fazer sozinho, com mais alguém, se ele sentir necessidade, em algum ele faz sozinho, em outro ele sente necessidade de chamar alguém para fazer junto com ele. E isso é muito bacana, porque a gente está sempre trabalhando em prol, né, daquele produto ficar realmente bacana e que a gente também possa ficar satisfeito, né? Sim, com o resultado. E para a gente encerrar aqui o bate-papo sobre o Klaus, que tem muitos filmes ainda para a gente falar, né? Como é que foi depois de 10 anos, né? Ver o filme pronto, um filme sem fim, mas estava lá, chegou um momento que digo, não, parou e aqui vai ser isso que a gente vai apresentar e ver no cinema, a sessão lotada, né? 2 salas ocupadas lá no cinema. Como é que foi essa experiência? Sempre se diz, né, que um filme, não acho que não é só um filme, uma obra de arte de maneira geral, às vezes um poema, uma música, enfim, mas no filme, no caso, que a gente está falando aqui, não se termina, se abandona, né? Então, acho que tem uma hora que tem que abandonar, né? É uma experiência de muito tempo. Eu sempre fui, voltei, me perdi, né? Costumo dizer que às vezes a gente precisa se perder para se achar, porque por a gente ter se perdido, a gente foi para caminhos que a gente só foi porque a gente se perdeu, né? E às vezes aqueles novos caminhos que vieram quando você se perdeu que trazem novas possibilidades. E nesse vai e vem, assim, né? Eu lembro que teve um dia que eu estava realmente assim, querendo, por onde é que eu vou? Eu estava assistindo uma série chamada Euforia e vi que ela quebrava o tempo cronológico, entendeu? Deixava o tempo psicológico participar de uma forma mais intensa, livre. E aí eu lembro que a ilha da edição aqui, assim, a sala com a TV aqui, que o meu apartamento é um pequeno loft, eu saí da TV, fui para a ilha, disse, é isso, eu tenho que explodir esse filme. Então é muito prazeroso, assim, quando você chega no final, depois de uma experiência dessa, né? E ver isso no cinema e aquela emoção, né, que você teve, porque várias vezes eu me emocionei no filme chorando. Eu lembro que uma vez o Cacete Planeta deu uma entrevista dizendo que quando é que sabia que se aquela piada, aquela coisa era boa, é se mais da metade deles ali rissem, né? Então, quando eu me vi chorando no filme dos Klaus, sozinho, montando e chorando, então eu disse,
eu acho que está funcionando, né? E foi muito emocionante, porque na hora que terminou a sessão, né, e ver ali no cinema em tela grande, com aquele som massa, com tudo ali, né, como, né, da forma clássica de se apreciar um filme, que acenderam as luzes, todo mundo que estava ao meu redor, né, minha amiga Isabelle Viviane, Sara, estavam todos chorando e com os olhos vermelhos, e eu comecei a chorar de novo. E aí ia ter o bate-papo, né? Teve o bate-papo, o pessoal dos Claus já estava lá embaixo, e aí eles me chamavam, Carito, vem, e eu, assim, me levantando com os olhos cheios de água, tentando enxugar um pouquinho. Então, assim, é realmente muito emocionante, muito prazeroso, né? Depois dessa vivência toda, saber que você está tocando as pessoas, está vendo essa forma de tocar e de trocar, né? Sim. Mas aquele vídeo de Penedo você perdeu? O quê? O vídeo de Penedo você perdeu? Não. Ah, então pra que eu vou responder de novo? Mas você vai olhar pra cá, porque você vai ficar filmando. Qual? Quando eu filmei Novos Depoimentos, agora em 2022, eu utilizei a mesma metodologia inspirada no filme Quarto 666 do cineasta alemão Wim Wenders, que eu usei também em 2013, quando viajei com o grupo. Eu deixei cada integrante sozinho, com as câmeras e com a lista de perguntas. Quando acompanhei os Claus em 2013, eu estava em um momento pessoal muito difícil. E me juntar ao grupo foi um sopro de vida, porque a arte salva e os Claus me salvaram. E agora, eu entrei também na cineterapia. Vocês estão, ao longo desse bate-papo, né, me lembrando também um pouco do documentarista Eduardo Coutinho, né, que tinha esse dom de extrair o extraordinário das pessoas que você podia nem imaginar, assim, né? E aí tinha essa coisa da entrevista. Claro que vocês, cada um com um perfil e com a identidade de vocês, que vocês já conseguiram implantar muito bem ao longo da trajetória de vocês no audiovisual, né? Hoje eu estava vendo até um documentário sobre Eduardo Coutinho, que ele falou uma coisa que eu me identifiquei muito. Ele disse que na coisa de você estar entrevistando e estar ouvindo a outra pessoa, tem uma hora que acontece uma mágica, né? Que a palavra dessa pessoa acaba sendo a sua também, o discurso dela acaba sendo seu também. E o que interessa muito para a gente nos filmes que a gente faz, não é uma espécie de purismo no fazer documental, mas pelo contrário, a gente vai muito mais para um filme ensaio, né? Sim. Onde tem essa mágica e, obviamente, respeitando a verdade daquela pessoa, mas utilizando as ferramentas do audiovisual para potencializar também o discurso, né? Então a gente muitas vezes vai ver um potencial poético de uma imagem ou de uma fala, e a gente usa ferramentas do audiovisual que potencializam isso, né? Então acontece essa mágica mesmo, você acaba... É a mágica da linguagem. A mágica da linguagem, né? E essa identificação, né, que acaba acontecendo. A magia do momento. É que a gente também tem essa identificação com a potência do simples. Sim. Né? Por isso que muitas vezes a pessoa assim, mas eu vou ser personagem, ou espera que quando a gente for filmar seja uma coisa muito hollywoodiana, e às vezes a gente faz de uma forma muito minimalista, né? É um encontro. E às vezes já aconteceu e a pessoa... já aconteceu, a pessoa fica tranquila porque achava que ia, né? Mas eu vou falar o quê e tal, né? Então acho que essa potência do simples move muita gente. Quando alguém chama Carito para fazer um filme em parceria, né? É porque quer aquele perfil do Carito Cavalcante naquele filme, que é um pouco daquele resultado, né? Porque é justamente isso que a gente vai construindo ao longo da nossa trajetória, né? né? A assinatura mesmo. É um trabalho autoral, né? A gente está falando aqui de um cinema autoral mesmo. Os Claus, inclusive, deixaram isso bem claro. O próprio grupo, quando no debate depois do filme, quando começou a ver as perguntas, né? Houve uma pessoa que perguntou para o Fernando Yamamoto, diretor do grupo, por que é que vocês não colocaram tal coisa no filme e tal, não sei o quê. Aí ele fez, eu queria deixar bem claro que esse é um filme do Carito. Arrasou. Né? Então, assim, isso é muito importante, né, para um realizador, para um cineasta, ter esse respeito, essa liberdade, eles nunca interferiram em nada. E também foi didático, assim, para algumas pessoas do público, porque muitas vezes parece que, por você receber uma encomenda, ou um briefing, ou um programa de necessidades, não quer dizer que aquela pessoa
Pode ou sendo deve contratado e tem que fazer do jeito que aquela pessoa Isso. contratante está pedindo. Mas não, Exatamente. ele quer que você conte a nossa história isso. com o seu olhar. Exatamente. Então, vai ser sempre um recorte, porque o filme sempre é um recorte, ele não tem como contemplar tudo, ainda mais uma trajetória de 30 anos de um grupo de teatro. Então, sempre seria um recorte, só que o recorte é o olhar do Carito, né? Com a contribuição do Fernando, do Levi e de tantas outras pessoas que fazem junto com vocês, né? Isso. E aí, continuando nessa história desses filmes, tanto que nos tocam, as pessoas que são tocadas através do filme, uma pergunta para o Fernando. Desses últimos filmes aí, qual que mais te tocou? Qual que mais falou, assim, mexeu com o Fernando? Caramba. Acho que é sempre o último. É o que está mais quente, é o que sempre que eu estou fazendo. Quente no coração e fresco na cabeça. Então quer dizer que todos estão tocando, mas sim. Cada um de uma forma diferente, né? Mas essa surpresa, esse encontro, né, da gente com as pessoas é muito rico sempre. Você nunca sai o mesmo de um encontro desse, né? Você sempre sai um pouquinho diferente, você muda, né? Nas oficinas que a gente deu, eu sempre acabava falando para os alunos um trechinho de uma coisa que eu li de Eduardo Galeano, que ele diz: somos, enfim, aquilo que fazemos para mudar o que somos. E eu acredito nisso. Fantástico, é isso mesmo. Fernando falando isso, ele já me lembra o filme que a gente está em processo, que é o Ofício Artista 2, a experiência que a gente teve, por exemplo, no Gargalheiras, né? Quando a gente foi filmar Roberta Barbosa, né? Que ela levou a gente para lugares lá do açude que só ela conhece, porque é de lá, que tem essa vivência, que ela dorme nas pedras. E foi uma experiência tão incrível, né? Que eu e Fernando, a gente estava assim num estado, sei lá, parece que de levitação, né? Êxtase. E a gente teve muita dificuldade de sair de Acari. A gente foi encontrar outro personagem maravilhoso, que foi Chicó do Mamulengo. Inhaçu. Mas, assim, essas vivências, a gente... Por exemplo, lá em Chicó, a gente conheceu a mãe dele, foi na casa dele, a mãe, o pai. Nossa, quando a gente volta, às vezes a gente passa 3 dias, parece que passou 3 meses. É uma troca tão intensa, né? Muito intensa. Com certeza. Então, é muito isso. E aí é que a gente também vinha falando da ideia, né? Vocês vão para lá com ideia, quando chega nessa imersão, vocês constroem outro filme, e aí quando chega para editar, é um terceiro filme ainda mais. São sempre 3. Após tudo isso. Embora durante o processo da gente, como a gente acaba fazendo tudo, eu e Carito, muita gente tem um controle muito grande, e às vezes você está filmando e já está editando, né? Sim, porque vocês já vão pensando, né? Isso ajuda muito, né? O fato de vocês acompanharem todo o processo. Às vezes eu estou fazendo uma coisa, já vejo uma possibilidade musical e já exploro. Com a Roberta, por exemplo, em Acari, ela é musicista também. Ela estava fazendo uma performance dentro d'água, eu sabia que ela ia tocar depois. Mais tarde, nesse dia, a gente ia filmar ela tocando, né? Eu disse, faz um ritmo de coco aí na água. Ela estava tomando banho no Gargalheiras ali, e ela acabou fazendo, e eu depois misturei ela tocando os instrumentos com ela batucando na água e fiz uma base percussiva a partir disso. E esse lance da equipe minimalista da gente, e essa forma como a gente trabalha, se respeita muito e tem isso em comum, eu entendo às vezes isso como uma liturgia, uma missa. Por isso que é muito difícil, às vezes, ampliar a equipe, porque quando a gente está dessa forma minimalista, como ali no Gargalheiras, eu e Fernando, né, e o Isla, que é assistente de Roberta, que também já tinha entendido qual era a vibe, era um silêncio, que você escutava os pássaros, a água, o vento. Então, parece que o tempo está suspenso. E nesse tempo suspenso, nessa missa, nessa liturgia da gente, as coisas começam a aparecer, inclusive para a pessoa que está protagonizando a cena. Porque ela fica empoderada do seu lugar. Então, se Roberta, a performance dela é em função do lugar, aquele corpo, território, né? Então, nada melhor do que a gente deixar brotar, fluir esse corpo, território dela, e somos apenas ali receptadores, privilegiados daquilo. Então, às vezes, o grande lance, como diz Abbas Kiarostami, é o diretor ser um provocador de situações, e às vezes você dirige, aparentemente não dirigindo, não fazendo nada. Mas esse fazer nada é tão especial que é difícil você conseguir.
E aí você consegue, quando você tem pessoas afinadas com o seu conceito, com o seu pensamento, como a gente tem, como a gente é, um com o outro, numa equipe minimalista, no lugar como no Gargalheiras, onde o silêncio é que vai dizer a hora de entrar alguma interferência, outra além daquele, porque como dizia Tom Jobim, a música deve ser melhor do que o silêncio, né? Então, na hora que a gente faz isso, a própria Roberta começa a cantar uma música. Ela estava tão à vontade, tão... Ela começou a cantar uma música e a gente deixou ela cantar, e a gente já gravando, porque você tem que estar em estado de alerta o tempo todo. Sim. E aí depois Fernando me perguntou, essa música é sua, né? Já muito tempo, porque você tem que falar até devagarzinho, porque para você é um território sagrado, né? Você não pode... Né? E aí, minha, não sei o quê. Aí você já pode interferir um pouco, canta de novo, não sei o quê. Porque você pode já pedi para ela cantar, separa, já pensando nessa possibilidade de usar aquilo, né? Só a possibilidade, no momento. Pode fazer tudo isso, pode não resultar em nada. Mas você vê uma potência ali. Nossa, e aí incrível. Ela cantou e no final foi muito interessante o resultado. Quando ela começou, ainda não saiu, né? Ainda não saiu. A gente tá dando já spoiler aqui, spoiler. né? Sim, que esse já é é o Ofício Artista 2, Sim. Ofício Artista 2, né? Mas quando ela começou a cantar aquilo, né? Tenho certeza que a Fernanda sentiu a mesma coisa que eu. Você fica assim, nossa, o que é que tá acontecendo aqui, né? Tá acontecendo algo muito especial. No interior, lá no interior, lá no interior de mim, lá no interior de mim, lá no interior, lá no interior de mim. Então, gente, a gente ainda tem muito assunto para conversar, muitas novidades, né? Mas a gente vai dar uma pausa nesse programa e a gente continua no próximo falando aí sobre muito mais sobre as produções de vocês no audiovisual, tá bom? O Olhar Independente de hoje fica por aqui e eu te espero na próxima semana com muito mais produção audiovisual. Tchau, tchau!